A Previdência Social tem como missão principal a grande tarefa de garantir proteção ao trabalhador e sua família por meio de sistema público de política previdenciária com o objetivo de promover o bem-estar social. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o gerente de agência do INSS, Dr. André Azevedo. Dr. André, a satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso programa Justiça e Trabalho. Ok, Manassés, a gente é que agradece o convite, né? É importantíssimo debater previdência, discutir direito previdenciário, principalmente nos dias atuais, e a satisfação toda nossa de estar aqui. É uma discussão, digamos assim, atual, moderna, recorrente, mas para a gente iniciar a nossa conversa, nós poderíamos, de certa forma, retratar uma evolução histórica da Previdência Social do país? Sem dúvida, Manassés. A Previdência Social, aqui podemos começar com o marco institucional, que é o decreto 4682, conhecido popularmente como Lei Eloy Chaves, né, de 24 de janeiro de 23. Não por acaso, 24 de janeiro é o dia que se comemora o aniversário da Previdência Social brasileira, né? E aí de lá para cá, nesse momento especificamente, em 1923, o início da Previdência remonta à proteção para trabalhadores de estradas de ferro, companhias ferroviárias brasileiras na época. E aí, passado 1923, a gente vem um pouquinho mais recente aí com a Lei Orgânica de Previdência Social, porque em 23, o que é que aconteceu? Caixa de aposentadorias e pensões para ferroviários. E aí, várias classes de trabalhadores começaram a questionar, por que nós também não temos? Esse foi exatamente o objetivo com o qual surgiu a Previdência? Isso, proteção social para o trabalhador. Era uma época em que se dava uma expansão do transporte ferroviário. Né? Transporte ferroviário, corretamente. Estamos saindo da Revolução Industrial, né? Ainda é época da Revolução, trabalhadores com cargas horárias altíssimas, crianças, né? Gestantes, idosos, trabalhando sem proteção nenhuma. E aí, em 1923, foi esse grande marco, com a Lei Eloy Chaves, e a gente tem o decreto 4682 estabelecendo a proteção para essa categoria especificamente. Conquista dos trabalhadores, ou seja, reivindicação dos trabalhadores na época? Sem dúvida. A Previdência Social nasceu da luta no seio dos trabalhadores, sem dúvida nenhuma. Reivindicação, né? Porque o que acontecia? Trabalhava-se e depois, né? A doença chegava. O que é que ia fazer? Ou atingia uma idade que não na época o termo se usava trabalho. Envelhecia, como você bem falou, envelhecia, né? Hoje é a idade avançada. Então, e o futuro? Como é que ficaria? Até o próprio presente, com os riscos sociais que o trabalhador passaria naquela época. Então, aconteceu isso. Ferroviários inicialmente, e aí a expansão, chamados institutos de aposentadorias e pensões, né? Comerciários, industriários, de repente uma gama enorme de institutos de aposentadorias e pensões, mas aí a gente tem em 1960 a Lei Orgânica de Previdência Social que aglutinou, né, todos esses institutos. Na verdade, os institutos só foram unificados em 66, mas a lei orgânica mesmo que unificou a legislação... Era o governo Juscelino ainda? 1960, aqui eu não recordo bem o governo, mas era 1960 o ano. E aí a gente vem, né, chegando até 1988, com a chamada Constituição Cidadã, Constituição Federal de 1988, que no capítulo da ordem social deu um tratamento bem diferenciado para a Previdência, porque incluiu-a na chamada grande rede de proteção social, que é a Seguridade Social Brasileira. Né? Assim entendida, Previdência, Assistência e Saúde. Então, o legislador constitucional deu um tratamento bem interessante à Seguridade quando disse: assistência social será prestada a quem dela necessitar, a saúde, direito de todos, dever do Estado, e a Previdência com um caráter bem peculiar, que é o caráter contributivo. Então, percebe-se aí de antemão que nem todos, né, vão fazer uso da Previdência porque o caráter é contributivo. Previdência Social, lá no artigo 201 da Constituição, muito claramente diz caráter contributivo, regime geral, filiação compulsória. Então, nós Sem ainda falar dessas particularidades, você acha que a Carta de 88, apesar da ampla discussão na Constituinte, etc., ela contemplou a expectativa que realmente a Previdência ou os trabalhadores precisavam ter naquela época? Ou seja, e que se estende até hoje, que na verdade mudaram algumas regras, mas praticamente a Previdência que se tem é que foi estabelecida na Carta de 88. Sem dúvida. Você acha que ela contemplou a expectativa social do país? Contempla, né? Tem vários princípios que apontam para isso. Por exemplo, um dos mais importantes, né, que a gente pode citar aqui é o da universalidade de cobertura e atendimento. Ou seja, a Previdência Social, no âmbito da Seguridade, deve prezar pela universalidade de cobertura e atendimento, chegar a todos, procurando sempre proteger a maior quantidade de riscos possíveis. Então, essa universalidade é o grande norte que a gente deve alcançar. E é uma expectativa do trabalhador, né? Na hora que ele está
se vê numa situação difícil, numa situação de desemprego involuntário, quando ele é acometido de uma doença, um acidente que reduz parte da capacidade dele para o trabalho, ou até mesmo na idade avançada. E por que não dizer também a morte, né? A morte que gera efeitos para os dependentes do segurado. Então, a Carta Magna de 88, né, na parte principiológica, quando se trata de previdência, ela procurou isso, atender os anseios do trabalhador brasileiro e de sua família. Doutor André, muito se fala, o senhor falou em universalidade, aí a universalidade remete à totalidade, ou seja, do contingente populacional do país. Quando se fala nessa universalidade, nos vem muito a indagação de que a Previdência contempla realmente essa expectativa, ou seja, ao mesmo tempo que se fala em universalidade, mas também se fala muito em déficit da Previdência, né? Como a Previdência tem, digamos assim, trabalhado com relação a esse aspecto, ou seja, tem mais trabalhadores se aposentando e menos caixa para pagar essas aposentadorias? Ou como é que está essa situação da Previdência? Como é que a gente explica ao telespectador essa situação e muito se falar em déficit da Previdência? Veja só, universalidade de cobertura de atendimento remete ao fato de procurar atender a maior quantidade de riscos possíveis e a maior quantidade de trabalhadores possíveis que estejam contribuindo. Todavia, existe uma outra contrapartida que é a chamada reserva do possível. Se por um lado objetiva-se universalizar essa cobertura e esse atendimento, por outro, não há caixa suficiente para atender a toda a demanda que a sociedade externa. Então, a gente vive muito nessa balança entre universalidade e reserva do possível. No tocante a déficit de previdência, né, o Ministério, os últimos dados apontam sempre para um superávit, principalmente no setor urbano. A gente tem um superávit no setor urbano. Agora, em relação, costuma muito se dividir a discussão entre urbano e rural. Né? O rural não tem como a gente deixar de negar uma grande política de distribuição de renda da Previdência Social brasileira. A Previdência é um dos maiores programas de distribuição de renda que se tem conhecimento no mundo. E um grande exemplo é a Previdência, a chamada, alguns chamam de Previdência Rural, que é um trabalhador, nós temos, por exemplo, o chamado segurado especial, pela precariedade de sua atividade, pela característica de sua atividade e por muitas vezes esse trabalhador não conseguir sequer garantir a subsistência de sua família a título de alimentação, quando se tira o produto da terra, o legislador foi muito feliz ao amparar esse trabalhador e dizer que, por exemplo, no caso do segurado especial, não exigir no primeiro momento a contributividade dele, justamente pela falta de onde ele poder contribuir para o sistema, a precariedade mesmo. Então, no setor urbano, nós temos sim tranquilamente superávit, os dados do Ministério comprovam isso, tem sido acompanhado mensalmente. Agora, claro, no rural, a gente tem um tratamento diferenciado e não vou dizer aqui de forma nenhuma em déficit. Por quê? Porque o princípio da universalidade não permite que se diga isso. O trabalhador rural é um trabalhador, né, que tem lá tira da terra o seu sustento, mas infelizmente o legislador, esse caso especificamente do segurado especial, não poderia exigir dele, pelo menos no primeiro momento, essa contributividade justamente por causa disso. Porque por muitas vezes é economia de subsistência mesmo, é para garantir o sustento seu e de sua família. E o que o impossibilita de tirar um pouquinho, né, quando ele muito comercializa. Porque nós temos trabalhadores que, neste caso, segurados especiais, alguns conseguem comercializar, mas é muito pouco. Então, realmente a proteção para esse trabalhador é extremamente necessária. Se bem entendido, os trabalhadores urbanos, eles contribuem e os trabalhadores rurais, que são em sua maioria, eles recebem sem ter dado uma contribuição anterior. Isso, sem ter a contrapartida direta, sem dúvida nenhuma. Mas a gente sabe que o trabalhador Talvez rural... o objetivo do legislador tenha sido democratizar a Previdência, né? Sem dúvida. É certo que quem recebe e quem ganha mais contribui para quem ganha menos, né? Chama-se princípio da uniformidade, equivalência dos benefícios aos trabalhadores urbanos e rurais. Nós temos também quem pode mais, contribui mais. Né? No caso do trabalhador rural que comercializa sua produção, quem compra tem a obrigação de contribuir para garantir justamente a proteção desse trabalhador. O que não comercializa, que não tem condição de comercializar em hipótese alguma, esse, né, o da subsistência mesmo, que a gente chama aqui de segurado especial, esse não necessariamente precisa contribuir para fazer uso do benefício. Agora o benefício no valor de um salário mínimo. Ok. Nós estávamos chegando à Constituição de 1988, né? E aí, o que ficou estabelecido a partir daí? Quais as principais mudanças? Mas essa é uma pergunta para o próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.